Oi, criançada! Sejam bem-vindos ao nosso Manancial Kids de hoje. Que bom ter você aqui junto comigo para esse momento tão especial. Isso aí! E vocês estão preparados para a nossa história de hoje? Estão preparados para conhecer mais um rei de Israel? Então vamos lá! Crianças, lembrando que todas as histórias que a gente aprende, essas histórias estão na Bíblia, o nosso livro tão importante que Deus deixou para nossa vida. Isso mesmo, esse livro que nos ensina, que nos ajuda, que nos mostra o caminho, as coisas boas que a gente tem que fazer, que deixa o coração do nosso Deus muito feliz, isso mesmo. E vocês se lembram no último Manancial Kids que a gente começou a aprender a história dos reis de Israel? Isso mesmo. E nós conhecemos no último vídeo o rei Saul, que foi o primeiro rei que existiu sobre Israel. Mas vocês também se lembram que Saul começou a desobedecer a Deus, e ele já não podia mais ser o rei de Israel, isso mesmo. Deus ia tirar ele do reinado de Israel, porque ele estava sendo desobediente, crianças. Crianças. Por isso nós não podemos desobedecer, nós temos que ser obedientes. Então, crianças, Deus ia escolher um novo rei para a nação de Israel, para o povo de Israel, porque Saul já estava fazendo muitas coisas ruins, já não estava mais fazendo coisas que agradavam a Deus. E então Deus pediu para o profeta Samuel ir até a casa de um homem que se chamava Jessé. E Jessé, ele tinha alguns filhos. E Deus disse para Samuel que um dos filhos de Jessé é que seria o novo rei de Israel. Isso mesmo, crianças. E então, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé. E quando ele chegou lá, ele começou a olhar todos os filhos de Jessé. Crianças, tinha muitos, eram altos, fortes, valentes, isso mesmo. E então eles começaram a se apresentar para o profeta Samuel. E então veio o primeiro, Eliabe. Era um homem alto, forte, valente, e Samuel pensou que era ele que Deus havia escolhido. Mas então Deus disse para Samuel: Samuel, não é esse que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Você não pode olhar para a aparência, Samuel, porque eu olho para o coração. Como assim, tia Tayla? Isso mesmo, crianças. Deus não estava olhando para o tamanho, se era forte, se era valente, não. Deus estava olhando para o coração lá dentro, Sabe por quê, crianças? Porque Deus conhece todas as coisas. E quando Ele olha para o coração, Ele consegue ver se a pessoa ela é boa, se ela faz coisas boas, coisas que agradam a Deus ou não. Então Deus disse para Samuel: Samuel, não fica olhando para a aparência nem para o tamanho, porque eu olho para o coração. E então, crianças, foram se apresentando todos os filhos de Jessé, e eles já estavam ficando muito bravos, porque não era nenhum deles, e eles se achavam que poderiam ser o novo rei de Israel, porque eram fortes, valentes, robustos, estavam lá preparados para a guerra, para a batalha. Mas Deus, não escolheu nenhum deles. Então, quando todos acabaram de se apresentar a Samuel, não era nenhum deles. E Samuel disse: Jessé, você não tem mais nenhum filho, porque não é nenhum destes que Deus escolheu. E então Jessé disse: eu tenho mais um filho, o meu filho mais novo, o caçula. Mas ele é um menino, ele fica lá no pasto cuidando das minhas ovelhas. E então Samuel disse: mande chamá-lo, traga esse menino aqui. E então foram chamar o último filho para se apresentar ao profeta Samuel. E então, crianças, quando ele chegou e entrou lá aonde o profeta Samuel estava, Deus disse: Samuel, é esse que eu escolhi, pode ungir ele como rei de Israel. Crianças, e vocês sabem quem era esse menino?
Crianças, esse menino ficava no pasto cuidando de ovelhas, não era muito grande, nem muito alto, não sabia lutar nas guerras, nas batalhas, com espada, nada disso. Vocês já sabem quem é? Davi, crianças, isso mesmo, o rei Davi. Lembra que ele ficava lá no pasto cuidando das ovelhas, livrava as ovelhas dos ursos, dos leões? Foi ele que Deus escolheu. Lembra que ele derrotou o gigante Golias? Isso mesmo, Deus escolheu ele para reinar sobre Israel. E então o profeta Samuel disse para ele: Davi, Deus se agradou do seu coração e por isso ele te escolheu para você ser o novo rei de Israel. E então ungiu Davi para ser rei sobre Israel. E quando Davi se tornou rei de Israel, ele foi um bom rei. Ele fazia tudo aquilo que agradava o coração de Deus, crianças, isso mesmo, fazia coisas boas, fazia coisas que ajudavam as pessoas e Deus se agradou do coração de Davi, aquele menino que ninguém acreditava. Deus escolheu ele por causa do coração, crianças. Por isso que o nosso coração tem que ser um coração bom, um coração que pensa em fazer o bem, agradar a Deus, ajudar as pessoas, porque Deus, ele não olha para o nosso tamanho, ele não olha para aquilo que a gente é por fora, o nosso exterior, mas ele olha para o nosso interior, isso mesmo. E o nosso coração precisa estar sempre, sempre, sempre ligadinho em Deus, sempre fazendo coisas boas, sempre fazendo aquilo que deixa o nosso Deus muito, 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 muito feliz. Isso mesmo, crianças. Então Davi, ele foi escolhido para ficar no lugar de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi foi o segundo rei de Israel. Ele ficou no lugar do rei Saul. Isso mesmo, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Eu espero você no nosso próximo Manancial Kids, que nós vamos conhecer mais um rei de Israel. Um beijão da tia Tayla e até lá!